Começando mais um HQ Companhia e hoje um programa extremamente especial. Eu já vou pedir desculpas antecipadamente a todo mundo que está assistindo a gente aqui, porque da outra vez que eu toquei nesse assunto eu quase não consegui falar, porque é uma coisa que quem está há muito tempo nesse mercado, que nem eu, que já tenho lá meus 20 anos de estrada com história em quadrinhos, conhece a dificuldade e o problema que é trabalhar com quadrinhos num país onde o nível educacional é muito baixo, onde as pessoas não têm o hábito de leitura. Isso até nem é culpa das professoras e das escolas, é realmente uma coisa cultural nossa, né? O brasileiro fala em ler, ele torce o nariz. E felizmente a gente tem uns bravos heróis aí que acabam brigando, lutando e fazendo a coisa ir para frente. E a gente tem muito disso no mercado de quadrinhos. A gente tem uns heróis que, contra tudo e contra todos, conseguem fazer um trabalho sensacional. E algumas dessas pessoas que viram os mestres, né, que acabam, no final das contas, nem recebendo o reconhecimento devido e necessário. E foi o caso do Canini, que faleceu, segundo acabei de saber, acho que hoje faz um mês que ele faleceu, e não teve o reconhecimento devido, né? Um grande criador, um grande desenhista, criador do Zé Carioca. E a gente não tem no Brasil, como tem em outros países, um espaço para preservar essa memória. A gente não tem um lugar para preservar essa memória. A gente lembra dos mestres dos quadrinhos depois que eles falecem e acaba virando notícia, porque ninguém lembra deles quando eles estão vivos. Ninguém vai lá, tirando o Baraldi, que fez um trabalho maravilhoso com o Mestre com Carinho, que ele fez aquele documentário genial e tinha projeto de fazer mais documentários para mostrar um pouco desses mestres que ainda estão vivos aqui, né, das histórias em quadrinhos, e não conseguiu recurso, não conseguiu ir para frente. Eu sei que ele continua batalhando isso, né, eu espero que ele tenha sucesso, né, para esse próximo ano. E, enfim, o Gual também, o Gualberto Costa é outro grande batalhador, tentou montar o Museu das Artes Gráficas, bateu em todas as agências do governo, Secretaria de Cultura, aí enfiaram ele num lugar lá onde chovia, entrava água, estava estragando os originais dos mestres. Uma coisa terrível, ele teve que recolher tudo. Infelizmente, alguns originais estragaram graças a esse descuido, esse descaso, né? Então esse é o cenário que a gente vive, né? Esse é o cenário da importância das histórias em quadrinhos, que é o primeiro veículo que a criança tem contato com leitura. É o veículo mais importante que a criança tem, porque é uma coisa lúdica, faz parte da infância dela. É exatamente ali, nesse período, que ela teria que ser incentivada para que ela vire um leitor, que ela leia quadrinhos, depois ela vai ler livros, vai ler romances, vai ler bula de remédio, entendeu? E a gente não tem isso, a gente ainda tem muito preconceito com história em quadrinhos, a gente ainda sofre muito com isso. E o resultado disso é isso, um grande mestre nos deixa, e deixa buraco, saudade. Desculpa. Falo com você. E boa tarde. E o que você falou de preservação, e principalmente do trabalho que a gente faz de preservação do pessoal da Disney também, né? Que a gente fez num outro programa, trazendo o Herrero, trazendo o Podavi, que fala para burro, né? Então, mas a gente vai ter a oportunidade de trazê-lo de novo. Volta aqui, né? Volta, espero. E a gente, logo depois que a gente soube da triste notícia da morte do Canini, que eu soube meio acordando assim, uma pessoa me ligou e eu fiquei mal. Eu vou ser bem sincero, eu só acreditei que ele tinha morrido uma semana depois, quando eu vi a matéria do enterro dele. Porque até uma semana antes eu pensava assim, eu conheço bem o Canini, ele tá lá, ele foi para Porto Alegre, esqueceu de avisar, tá lá nas coisas dele, na casa dele, quebrou o telefone. Quando eu vi, eu só me toquei uma semana depois que uma pessoa mandou um link da matéria da TV regional que mostrava o caixão, aí a ficha caiu, assim.
eu tenho que dividir em duas coisas. Eu tenho que dividir do profissional e a pessoa que eu conheci. Uhum. O profissional, todo mundo está aí. E eu queria aproveitar o que você falou. Quando a gente chegou nos quadrinhos Disney, vão fazer lá 10 anos, o pessoal da antiga redação, que cuidava de heróis, e assumiu a Disney, que era uma grande redação de duas pessoas, eu e meu diretor Sérgio Figueiredo, a gente começamos a ver que tinha uma pessoa que se destacava. Até aquele ponto, modéstia à parte, o Canini era uma pessoa conhecida pelo pessoal de cartoon, muito pelo pessoal de faculdade, já tinha uma tese sobre ele, o Fernando Ventura tinha escrito um trabalho acadêmico sobre ele, tinha ficado com ele um tempo lá na cidade que ele morava, mas não era conhecido do grande público. Exatamente. E a gente olha sempre, é triste e meio chato falar isso, mas a gente sempre olha pelo produto. E era numa época que a gente estava começando a fazer a coleção do Barks. E eu lembro que a gente enxergou no Canini e falou, mas esse cara é tão bom quanto ele. Nós temos uma joia que ninguém sabe o que é, e as pessoas falavam muito dele. Então eu falei, vamos levantar a bola desse cara. Porque eu passei uma experiência pessoal na minha família, que também é muito parecida, assim, tipo, de pessoas que fizeram muito por uma comunidade e depois que se foram, por questões N, se perdeu e a história acabou não registrando. Tá. Acontece muito com a gente ali na Abril, a outra editora que assumiu certos títulos, meio, parece que não existiu antes, tudo mais. Então a gente sente muito na carne isso. E foi uma das coisas que quando eu assumi, eu falei, a gente precisa levantar, a gente precisa descobrir essas pessoas, porque vai começar a acontecer dessas pessoas irem embora, eu e você irem, exatamente. E vai se perder a ideia. Exatamente. Aí a gente viu o Canini, eu percebi, esse cara é muito bom, a gente precisa procurar ele. E eu lembro nitidamente a primeira vez que eu consegui o telefone da casa dele. Porque era tipo ele era meio Greta Garbo, era um mistério, ele morava em Pelotas, uma cidade longe, ninguém sabia. E quando eu liguei, eu morrendo de medo, liguei, ele atendeu, não, é aqui. Falei, o senhor aqui da Abril, a gente quer fazer especial, quer trazer ele. A primeira reação dele foi, eu? Ele sofre de um mal que eu acho que todo grande mestre Disney, eu acho que deve ser Disney isso. Tá. O problema Disney, que é o excesso de humildade, que dá vontade de se bater de vez em quando. O Pô Davi, o Herrero, dá vontade de se chacoalhar. E eu acho, e aí a gente começou a levantar o Canini. Começamos a botar sessão de cartas, começamos a contar, criamos um espaçozinho desse tamanho na revista do Zé chamado, agora como é que chamava? Era o Decano do Papagaio, a história do papagaio, que a gente contava a vida dos grandes autores. Tá. E a primeira vez que eu liguei, a gente começou a levantar e começou a virar uma onda, começou a criar o nome, começou a falar. Veio o grande, eu acho que foi o que estourou ele para o grande público, que foi o Mestres Disney 5. Foi um trabalho de quase um ano em cima dele, que eu tenho histórias maravilhosas que eu vou guardar para o resto da vida, da gente discutindo, dele com medo, que tremia. Aí que ele, depois disso, que acho que a sociedade nossa, dos quadrinhos, percebeu que tinha um grande mestre. Eu acho que no fim da vida, ele começou a se tocar, perceber a importância que ele tinha. Porque foi tudo muito novo para ele. Quando esse sucesso, esse reconhecimento tardio chegou, ele um pouco se assustou. Teve uma época que ele se recolheu. É engraçado falar isso. É estranho mesmo. Ele se recolheu, aí eu acho que quando ele foi para a FIC começou a mudar. Quando ele veio para São Paulo, depois de 20 anos, numa atitude, está gravado, que o Marcelo Alencar organizava aqueles encontros que era para gravar para o governo, e se gravavam, eram encontros com quadrinistas que eles ficavam no auditório falando, e isso ficou gravado. E foi a primeira e única vez que eu conversei pessoalmente com ele, mas parecia que a gente se conhecia há 20 anos. Tá. Eu acho que foi ali em São Paulo que ele percebeu. Nesse ano teve um evento muito legal em Porto Alegre, que foi a Comic Con de Porto Alegre, não me lembro o nome, perdoe quem está falando, que o grande homenageado foi ele. E tem uma história espetacular e deliciosa, né? Que pelas leis da cidade você tem que chamar os bombeiros
e tem que ter polícia num evento com tanta gente. Sim. E o chefe dos bombeiros no final falou assim, não, eu tô com um problema aqui. Todos os bombeiros querem tirar uma foto com o Canini. Genial. Genial isso. E foi a morte dele foi e teve uma repercussão grande. A gente se espantou um pouco, né? Teve matéria na Folha TV, parece que saiu na TV, no jornal Hoje. É verdade, teve uma repercussão grande dele, né? E ele era uma pessoa muito humilde, ele era muito reservado. Como eu digo, no final da vida que ele começou a perceber, eu acho que ele se tocou, por isso muito pelo trabalho da esposa dele, que fazia, porque ele já tinha problema de saúde, falando, não, vamos lá, vamos para Minas, vamos para São Paulo, dar essa entrevista, e dos amigos do pessoal do Cartoon que levantava ele. Eu, há 3 anos atrás, eu tive uma das maiores honras da minha vida, que foi ser convidado para falar de quadrinhos na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Nossa! Um debate espetáculo. E durante um mês ficaram tirando sarro comigo, vai tomar chá com os acadêmicos. E eu tomei chá com os acadêmicos, né? Impressionante o pastel, é espetacular, viu? Um belo pastelzinho. E incrível que os acadêmicos vieram falar, porque o Canini, teve um que eu me esqueci o nome, trouxe uma revista com o Cactus Kid, e eles conheciam o Canini, ele era uma pessoa... Faltava esse reconhecimento do grande público. E eu lembro nitidamente, César, que o momento nesse debate de São Paulo que ele mais se emocionou foi quando eu contei que a gente recebe carta de criança falando eu adoro o Zé Carioca do Canini. Aí eu derrubei o velhinho lá, umas lagriminhas lá dele. Mas isso que é uma coisa impressionante, né? A gente tem uma qualidade nos quadrinhos que vem desde lá dos anos 50, né? A gente ainda tem algum desses mestres ainda vivos. Graças a Deus, trabalhando comigo, esse ano a gente voltou a fazer história em quadrinho Disney, e eu fiz questão, é uma coisa que a gente bate, com todo respeito ao pessoal novo, para que eu vou chamar um pessoal novo se eu tenho um herreiro funcionando, se eu tenho... Vamos trazer esses caras, e eu me surpreendo com eles todo dia, né? O Podavin é assim, tipo, tô mandando uma imagem para você ver que você aprova, você falar. E você vê a imagem e você fala, o que eu vou provar nisso, amigo? Não tem o que falar, né? Parece o cara que é técnico do Pelé, né? Fala, onde eu vou jogar? Eu falei, escolhe você, né? Não sei, faz o que você quiser. E é uma qualidade, é incrível o talento desse pessoal. Né? Exato. E é engraçado que a Disney foi a primeira formadora de artistas, né? Foi a Abril e a Disney, vamos pôr. Sim. Que sempre tem essa sinergia entre os dois. Foi muito daquela geração, muito do Primágio. Primágio foi uma pessoa que deu chance, treinou muita gente. E as pessoas que estavam lá, o Canini treinava os outros. Não tinha competição entre eles. Eu quando comecei a ter contato com o herreiro, como ele, na época do Canini, era ele, o Canini e o Zé Carioca, eu pensei que tinha até... Ele me contou que uma vez uma pessoa falou mal do Canini, ele quase partiu para a ignorância com essa pessoa. Então, e um ia treinando o outro. Eu acho que foi... E era uma outra geração, uma geração que lia, uma geração instruída. Você conversava com o Canini, era aula sobre tudo, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que o quadrinhos traz, né? Quem é leitor de quadrinhos acaba entrando no mundo da história antiga, acaba entrando no mundo da ficção científica, acaba entrando em todos os mundos. Eu me interessei por história, sempre conto essa história lendo Asterix, né? Que você estava falando de escola no começo, Asterix e Tintim para a escola devia ser obrigatório. O Zé Carioca do Canini deveria ser. Foi o Zé Carioca do Canini e do Ivan Sadenberg, que era a grande dupla, que era, a gente brinca que é Pelé e Coutinho, Pelé e Mengal, Pelé e Pepe, dependendo do que você acha, que era a grande dupla. Eu sempre digo isso. Foi a primeira vez que a favela no Rio de Janeiro foi representada como uma comunidade. Exatamente, sem estereótipo, sem... Porque na década de 40 e 50 ela quase não existia. Você sabia que tinha gente morando lá, mas você tinha pouca referência de livros, poucas histórias. Então, quem viu a Cidade de Deus sabe isso. Era um mundo à parte. Na década de 60 e 70, quando entra
1980 que começou a se criar o estereotipo que era um armazém de bandido. Exatamente, exatamente. Na década de 90 se piorou, que era o narcotráfico, mas foi nas histórias do Canini e do Ivan, principalmente por causa do Ivan, e o Canini abraçou isso, tinha uma comunidade, tinha gente morando lá. Porque eu sempre conto essa história do Ivan e tinha que ir para o Pasquim, ele fazia trabalhos freelancers para o Pasquim, e tinha que ir para o Rio. E um bar, e perto da redação do Pasquim era perto de uma favela, e tinha um bar. E isso ele me contou, que ele marcava, tipo, eu tinha que estar lá 3 horas. Ele chegava 1h30 e sentava nesse bar e ficava ouvindo, ele ficava num canto calado ouvindo. Depois as pessoas falavam, o que elas falavam, como elas falavam. Depois começou a ter amizade com essas. O Zé Carioca fez 70 anos ano passado e a Veja Rio fez uma matéria espetacular que a repórter, a Luíse, eu esqueci o sobrenome, pela essa história que eu contei, ela foi e conseguiu descobrir o bar que era. E né, quem tiver curiosidade, nos arquivos da Veja Rio tem esse bar, qual é esse bar. E muitas das histórias do Zé surgiram de história que os moradores contavam para eles. Olha que genial. Depois a Lucila, que é a filha do Ivan, que está fazendo um trabalho de resgate da memória, tanto do pai dela como do Canini, contou... Podemos convidá-la? Podemos convidá-la. Ela mora em Guarujá, Semarca, assim, pessoal do litoral. Nossa, por favor. Ela vai publicar um livro sobre o pai. Está mais do que convidada. Ela podendo falar, né? Não sei se de repente... Acho que ela está assistindo até. Se ela estiver assistindo, por favor. O HQcia está com todas as portas, janelas, tudo onde você puder entrar está aberta para poder... Ela está fazendo... Então, e ela me contou recentemente que no final desse processo, as pessoas da comunidade procuravam o Ivan e o Canini para contar histórias, porque se viam na história do Zé. Tem uma clássica que ele me contou, que foi baseada, que chama Papagaio Disco Clube, que o Zé vai fazer um baile e o lugar do baile é um gato, a energia, e cai a energia. E ele descobre de onde ele tirou o gato, é gato de um outro lugar, que era gato de um outro lugar. E essa história aconteceu. Então... E mostra, e tirou. Eu sempre brigo com as pessoas quando eu falo assim, o Zé é vagabundo. No universo do Canini não tinha isso. Alguma. Ele trabalhava, ele fazia bico. Você pega várias histórias do Canini, onde ele era aquele garçom de boteco, ele guardava carro, ele tinha agência moleza de detetives, ele tinha o Zé Tour, ele não tinha um emprego formal, ele vivia de bico, ele era um brasileiro, ele tentava se virar. Exatamente, exatamente. Existe uma primeira fase que o Canini ainda tentava entender o personagem. É porque no começo ele era o típico malandro carioca. Ainda nos anos 50. Tem-se essa ilusão que o Canini de cara tira a gravata e o terno do Zé Carioca, que não é uma verdade. Ele começa ainda, nas primeiras histórias, ainda está o padrão, alô amigos, o padrão você já foi à Bahia. Aos poucos, isso confirmado pelo próprio Canini, e pelo próprio Ivan, foi uma coisa meio que normal. Ele brincava com ele mesmo. Peraí, o cara está no calor do Rio, por que ele está usando terno? Exatamente. E ele foi tirando aos poucos. Foi um processo... E aí, depois que ele começa a entender o personagem, que ele se sente à vontade com ele, que ele começa a virar o artista que ele é. Você começa a ver o uso de sombras. César, se você for reparar, tem algumas histórias que o Zé Carioca, 90% da ação é sombra do Zé. E você não percebe. Ele narra a história pela sombra do personagem. Tem um que se chama Confusões no Arrastapé. Durante uma festa que acontece durante uma trovoada à noite. A colorização, o arte final que ele faz, o truque que ele faz de te contar pela sombra é espetacular, né? Nossa... Depois eu quero contar um pouco da pessoa do Canini. Para falar a verdade, nesse programa de hoje, eu prefiro ficar fechado. Eu acho que quem tem histórias para contar está aqui. E a gente, lamentavelmente, está sem o chat. A gente não deu um problema técnico aqui na nossa internet. Então, eu peço de novo 1000 desculpas a vocês. A gente está sem chat. Então as perguntas de vocês, que vocês quiserem fazer, o Sérgio está lá no Switch anotando as perguntas. Então,
quem estiver nos assistindo e quiser fazer pergunta a respeito desse grande mestre, o canal está aberto, apesar de eu não estar olhando diretamente, mas o Sérgio vai trazer as perguntas aqui para mim. E, como eu disse, é com você. As histórias são todas suas. Eu virei um pouco, eu botei isso na cabeça, depois que eu conheci o Canini, que eu tive contato por telefone, quase um ano trabalhando em cima do Mestre Dizem, que eu conhecia a pessoa, eu virei, e também conheci o Ivan, conheci a família dele. Eu e o meu diretor, a gente, tempos e tempos, a gente um olha para o outro e fala, a gente usou pouco o Ivan. Se o Ivan estivesse aqui agora, o Ivan Sannenberg estava escrevendo para a gente não tirou a informação dele. E o Ivan, eu tenho mais uma dorzinha no coração, porque a gente morava na mesma cidade na época, a gente morava em Santos. E ele morava relativamente perto de casa. E a gente sempre falava, domingo eu vou dar uma passadinha aí, vamos passear na praia. Sabe aquela coisa de dia a dia que você vai deixando? E ele falece e você fica com esse buraco. Eu resolvi que eu ia ser, modéstia à parte, eu ia ser o guardião da memória. Então toda matéria, toda entrevista que não é tipo um programa como esse, que é para um grande público, que eu preciso achar um tema, eu sempre falo do Zé, do Canini e do Ivan. Eu meio que é uma... No caso da Academia Brasileira de Letras, eu ia chegar lá e ia falar o quê? Ia falar da história da maga patológica escrita pelo Dom Juan, ia ser muito... Então eu fiz do Zé Carioca do Canini, para um público carioca, e tinha muita criança. Fui para Londrina falar do Canini também, que o nosso amigo Eloir, que faz um trabalho espetacular lá também. O Eloir é outro batalhador. Nós vamos tudo morrer, mas vamos morrer batalhando. Exatamente. E a gente fala, e o Canini é meio o meu cartão de visita para quebrar um pouco o público difícil. Quando você não... O cara não sabe, ele lê, você não pode entrar muito em detalhe, então você não pode ser muito nerd, vamos pôr nesse tema. E o Canini era um cara que era muito engraçado, que essa humildade dele... Eu vou começar a contar a história do Mestres Dizem, como foi. Ele estava produzindo aquela edição italiana, que era o Mestres Dizem, a gente fez um com Dom Rosa, com Cavazzano, com o Fragoso Ferso, e começou a me dar aquele negócio, vamos fazer um brasileiro. Eu tinha a Arca do Zé, a sessão chamava. A Arca do Zé, contava as histórias, entrevistava e falava, vamos fazer um de brasileiro. A primeira ideia que eu tive era fazer um do Zé só, mas aí falei, vamos pegar do Canini, vamos fazer um Canini. Liguei para ele, expliquei, olha, seu Canini, eu chamava ele de seu Canini. Olha, seu Canini, nós resolvemos que a primeira edição brasileira do Mestres Dizem vai ser com o senhor, do outro lado da linha. Vocês estão loucos? Tem tanta gente melhor do que eu. Falei, não, mas os leitores gostam, assim, mas... Não, eu vou escolher umas histórias, assim, e vou pôr, vamos ver só a prova, me dá uma ajuda, conta a história. Ah, ajudo, mas você sabe, não lembro de muita coisa. Ele sempre falava, naquela época o meu traço não estava tão bom. Eu falava, tá bom, né? Aí a gente começamos a ver como é que ele estava, qual é a disposição dele. Ele estava meio assustado, como eu falei. Começou a ficar meio assustado com a coisa. Aí, sabe aquele negocinho que você é que nem eu, a gente se conhece quase há 20 anos. Exatamente. A gente é meio chatinho, a gente fica tentando bater no leão. Sabe o macaquinho que bate no leão? Chegava lá no meu diretor e falava assim, olha, por que a gente não pede para ele fazer arte da capa? Se vê um orçamento, vai lá, fala com ele. Aí eu tinha que bater no outro leão, que era o Canini. A minha barreira era o que me usava meio assim, era o Fernando Ventura. Que eu ligava, Fernando, como é que o seu Canini está hoje? Eu liguei para ele está de bom humor. A gente ligava lá, seu Canini, você não quer fazer a arte da capa? Ah, não, minha mão não é mais a mesma. Tenta aí, vai. Eu vou ver o que eu faço, vou pensar. Aí eu ligava para o Fernando, liga para ele, que ele está falando que não vai querer fazer, dá uma folha. Aí a gente ligava, falava com a esposa dele, falava, vou fazer. Aí um pouquinho mais, César, a gente é meio entrão na coisa, falei assim, projeto original, era eu e o Fernando, a gente tinha um projeto de chegar para ele e falar, quer fazer uma história? Primeiro eu convenci meu chefe, falou,
né, que ideia espetacular, vai ser, vamos conquistar o mundo, né? Aquela coisa. Exato. Vamos ganhar prêmio, as pessoas vão nos amar, aquela coisa, vamos chamar ele. Não tenho mão para isso, não posso, não quero. Tenta, seu Canini. Quer que eu escreva história? Não, eu bolo uma coisa aqui. Tenta, vai. Aí, isso, para as pessoas terem uma ideia, o Mestre Diesel a gente levava 3 meses para produzir. Esse já era 1 ano, quase. Aí era um processo assim, César. Ele começava a desenhar uma parte, acho que ele não dava certo, ele me ligava nos horários mais esdrúxulos e nos lugares mais incríveis. Olha, minha mão não dá mais, não vou fazer. A gente, seu Canini, calma, não é assim, vai com calma. Ele chegou a ficar no velório de um tio meu. Nossa. Assim, chegou a um ponto que ele falou, não vou fazer. E as histórias não era coletânea, era tudo coisa inédita. Não, tinha, para fechar a coletânea ia ter uma página, uma história inédita dele. Tá. Olha que baita ideia. Genial. Eu era bom pra caramba naquela época. Terminar com uma história, a volta dele 20 anos depois do personagem, 30, sei lá. Chegou um ponto que ele virou para mim, Fernando, e falou, não vou fazer. Eu não vou fazer, eu não consigo, não dá. O que eu e o Fernando falamos? Tinha um espaço na revista. Falei, vamos fazer, eu escrevo, Fernando, e você desenha, vamos fazer uma história em homenagem a ele. Com uma historinha de 6 páginas, com todas as referências. Era uma história do Zé, com todas as referências, e ele participava da história. É porque a gente, na época, estava muito influenciado por uma história que o Cavazano fez, que o Karl Barks aparecia. Aí a gente fez a história, mostramos para ele. Eu acho que ele ficou meio... Falou, não, eu vou fazer a história, então. Eu vou desenhar. E essa história ficou no arquivo. Tá. Que agora a gente vai publicar no Zé. Essa história que você escreveu e exatamente, o Ventura desenhou. O Fernando Ventura, no dia da morte dele, falou, olha, gente, tem aquela história, está guardada. E a gente vai publicar nessa com um texto, com uma sessão de cartas muito especial, que a gente abriu para os leitores, porque na verdade ele morreu na sexta, numa quinta, e a gente tinha que fechar a edição na segunda, foi tudo meio rápido. Chegou no Facebook e falou, gente, quem quiser mandar uma mensagem para o Canini, sobre o Canini, até segunda-feira está aberta. A gente recebeu do Gerson Teixeira, do Primágio, do Marcelo Alencar, me cortei o coração, um monte de artista, do Flávio, que faz a vida do Logan. Tá. Um monte de artista do Brasil todo, e era um espaço pequeno. A gente vai tentar pegar as mensagens e botar num outro momento. Então a próxima edição do Zé é especial, vai ter essa historinha e a sessão de carta especial. Voltando para o Mestres. Estou mandando a história. Quando ele me manda a história, César, é algo assim, tipo, 15 anos na nossa frente. É algo totalmente surreal, a história não tem diálogo. E é muito assim, ele conta a vida dele com o Zé por parábolas, só quem conhece muito percebe, tem algumas coisas. É meio, sabe aquele cara que te explica o 2001? Sei. É mais ou menos isso. Eu um dia ainda vou ganhar dinheiro explicando para as pessoas a história do que o Canini fez. E eu, na minha completa ingenuidade, falei, isso aqui não vai passar nunca. Isso aqui, vou perder meu emprego, dever para o meu chefe. Meu chefe, por isso que ele é seu chefe. Ele chega para você e fala, você é um besta. Isso aqui é revolucionário, vamos publicar agora. E saiu. O que me dói um pouco é que na época as pessoas acho que não entenderam aquela edição. A edição foi mal para burro. Diz pessoa que a gente ia ganhar prêmio, então ignoraram a gente completamente. Ignoraram o Canini. Ninguém falou. A Folha, Estadão, sites, ignoraram completamente. O Eloírio foi um dos poucos que ele tinha aquele site de quadrinhos nacional, que pegou aquilo e falou, meu Deus, isso aqui é espetacular. Esse Mestre Diesel foi descoberto depois. Em 2007, 2008, quando o Canini começa em convenções e as pessoas começam a levar, que começou a se levantar essa edição. Ela não fez sucesso na época. Foi meio... Mas faz parte da faz, pior que mas faz parte. O mercado, a obra está aí. O registro está aí. Ele me mandou uma carta, no final desse processo de 1 ano, passou um mês, ele me mandou uma carta muito linda, com uma ilustração do Zé, que eu tenho num quadro em casa, e ele pediu encarecidamente para a gente enviar para as irmãs dele,
porque as irmãs estavam doidas por aquilo. E as irmãs, depois eu soube que as irmãs choraram quando leram. Foi muito difícil também para contar a história dele, porque tinha fatos. Eu e você ainda somos daquela escola de jornalismo que a gente ouve todos os lados. Exatamente. Né? Exatamente. A história dele, contada por ele, tinha um monte de furo. Não era furo de mal, tipo, em 56 eu estudava em tal escola, mas em Porto Alegre. Aí, mais pra frente, ele falava, em 55, quando eu morava em Londrina, tipo, mas peraí, mas você não tá, sabe? Porque a pessoa de idade, não lembrava que era um grande momento do quadrinho. Então você tinha que ir lá conversar. Trabalhei com um jornal tal. Você tinha que ir lá procurar no jornal que batia informação. Então tinha muita informação dele que não batia. Foi muito difícil escrever. E tinha uma seção nesse Mestre Dizem que era a descrição de cada história. O que tinha, por que ela era importante. E também não batia, foi um ano de investigação. Eu cheguei a achar ele num lugar que ele estava tirando férias. Eu peguei porque eu tinha que confirmar uma informação, ele tinha saído de férias. Eu liguei para uma pessoa que ligou para outra, que o cara falou, eu acho que ele tem uma casa em tal lugar que ele tira férias. Tanto que quando ele atendeu, ele falou, como é que você me achou aqui? Bom, eu vou pedir uma licencinha para você. Sergião, faz uma gentileza para mim. Põe um comercialzinho rapidinho aí, que a gente já volta, tá bom? Você pode quebrar esse galho? Põe um comercialzinho rapidinho aí que a gente já volta. Pois. Assim.